Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo Deus. Amado querido Deus Pai, aqui está a tua serva, Pai amado querido Deus Pai, que trará a tua santa palavra nesta manhã, Pai amado querido Deus Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai amado querido Deus, possa tomar a vida dela, Pai amado querido Deus Pai, que nada venha a ser empecilho, Pai amado querido Deus Pai, meu Senhor, para que a tua serva, Pai, não traga, Pai, a sua palavra, não traga, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Pai, usa ela, Pai, profundamente, Pai, na sua palavra, Pai, e naquilo que o Senhor quiser, Pai, falar através dos lábios da tua serva, Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa dele mais uma vez. Eu louvo a Deus por mais um domingo na presença dos irmãos, na presença dos guerreiros que não fogem à luta. Aleluia. Das guerreiras também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sem demora eu quero compartilhar com a igreja a palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 8. Quem está com sua espada, em nome do Senhor Jesus, abre lá no livro de Mateus, no capítulo 8. Aleluia. Deus é maravilhoso, santo, fiel, digno. Aleluia. A partir do verso 5, uma palavra conhecida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Aleluia. Que diz o seguinte: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. E o verso 13 disse: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém, igreja? Eu creio, não irei me demorar muito na palavra, porque esse verso, ele é um verso forte, esse capítulo. Esses versos são fortes, porém eles em si ele já demonstra o grandioso poder maravilhoso do nosso Deus. E o tema da nossa palavra de hoje, eu botei bem assim, eu coloquei fé nível power. E é sempre quando a gente lembra power é o quê? É algo muito o quê? Forte, poderoso. E no texto de Mateus, no seu capítulo 8, fala a respeito de um centurião. E esse centurião, ele era um homem de autoridade, ele era um soldado romano. Por isso o centurião, porque ele tinha 100 sob a responsabilidade dele. Mas ele, quando ele se reporta a Jesus, ele não está falando a Jesus que ele é alguém de autoridade. Ele já vai sabendo que Jesus é um homem de autoridade. E quando ele chega diante do Senhor Jesus e ele fala a respeito do servo dele, que o servo dele estava atormentado, estava paralítico e violentamente atormentado, aquele homem ali, eu creio, conforme ele vai diante de Jesus, eu acredito que ele já tinha tido outras experiências de alguém tentar, não é?
libertar aquele jovem ou fazer aquele jovem de alguma forma melhorar daquela situação. Mas observe que quando ele foi até Jesus, ele já sabia quem era Jesus. Enquanto eu bebo água, a igreja vai dando glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente observa o seguinte: quando o centurião vai chegar até Jesus, ele não vai simplesmente procurando saber quem é Jesus. A fama de Jesus já correu. A fama de que Jesus curava, de que Jesus libertava, já tinha corrido. Ele já sabia em quem ele ia, ele já sabia quem ele ia procurar, porque a fama de Jesus era tão grande que a fé dele já se despertou. Antes mesmo dele chegar até Jesus, ele já cria que Jesus podia curar o servo dele. E você observa que quando ele declara isso a Jesus, ele ainda diz a Jesus simplesmente o seguinte: ele disse: eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por quê? Porque ele sabia que ele era um soldado romano. Ele sabia que se Jesus fosse até ele, Jesus não se importava com isso. Observe como Jesus é. É por isso que eu digo que o Senhor, quando ele tem que fazer milagre, ele não faz milagre só dentro da igreja. Ele faz milagre fora da igreja. Ele faz milagre com a pessoa dependente química. Ele faz milagre com a prostituta. Ele faz milagre com pessoas de outras religiões. Porque Jesus, ele não faz acepção. Então, para ele não tinha importância onde ele ia para onde a pessoa precisasse. Ele ia atrás daquele que necessitava de uma intervenção de Deus, porque Jesus estava aqui na terra pregando o reino. Jesus estava aqui, não estava aqui para fazer social, nem fazer círculo de amizade. Ele tinha um objetivo e não fugia do objetivo dele, que era o quê? Ele veio aqui para quê? Para libertar os cativos. Ele veio aqui para quê? Para pregar o reino o tempo inteiro. Jesus, o ministério de 3 anos e meio de Jesus foi único e exclusivamente para pregar as boas novas. Por quais boas novas? O reino de Deus. Jesus veio falar do amor do Senhor. Jesus veio aproximar o povo de Deus. Jesus veio simplesmente dizer que todas aquelas coisas que eram feitas antes, ele não veio para abdicar, mas ele veio dizer que Deus era muito além daquilo. Deus era muito além do que a gente faz hoje. De quê? De que achar que está sempre dentro da igreja é sinal de santidade. É além disso. É o que Jesus quer dizer dentro do evangelho, que fala do ministério dele aqui na terra, querendo dizer o que ele fez. E os outros livros do Novo Testamento dizer o que ele deixou de legado através dos apóstolos e deixou até hoje para que nós seguíssemos. E o que eu acho interessante nessa palavra do Senhor, louvado seja o nome dele, é que o centurião já sabia quem era Jesus. A fama de Jesus já correu. Então ele já sabia que ele, chegando até Jesus, ele diz bem claramente: eu sou um homem, louvado seja Deus, sob autoridade, e tendo soldados a minhas ordens, eu digo a este vai, e ele vai, a este vem, ele vem, e a este fica, e ele fica, e este faz isso, e ele faz. E observe, quando ele diz a Jesus, observe, olhe como a palavra do Senhor é maravilhosa. Ele está simplesmente dizendo a Jesus: Jesus, eu sei que você não precisa nem chegar na minha casa, você só precisa dar uma ordem. Igreja, olha o tempo que a gente perde às vezes dificultando algo simples. Só basta a gente entender que a nossa fé faz com que o reino mova em nosso favor. E simplesmente, assim como esse centurião, crendo no poder de Jesus, que alcançaria o servo dele, onde quer que o servo dele estivesse, onde quer que aquele servo estivesse, a palavra de Jesus, ele cria que aquela palavra de libertação alcançaria aquele servo. E assim foi feito. Assim, Jesus nem precisou dizer assim, ó, mediante a sua fé, não. Conforme a sua, ou se creres, verá. Porque Jesus já estava vendo ali que ele queria. Jesus já estava vendo o que aquele homem e se admirou. Por isso que eu coloquei fé nível power. Porque não foi o único episódio de tamanha fé. Porém, que o Senhor Jesus diz bem claramente, é que ele diz o seguinte: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Será que nessa igreja Deus encontra tanta fé?
Será que a nossa fé é manifesta para que Deus possa fazer algo em favor de alguém? Porque o centurião fala que é o servo, não fala que é o filho, não fala que é a esposa, não fala que é a mãe, nem fala que é o pai, fala que é o servo. Será que a nossa fé é suficiente para clamarmos por outras vidas a ponto de mover o coração de Deus e Ele dizer: que fé é essa? Que está orando por alguém que não é o seu sangue, está clamando por alguém que não tem nenhum grau de parentesco com você. Não vi tamanha fé, e assim eu farei. O que a gente precisa entender é que o que moveu o coração do Senhor Jesus não foi apenas a fé, mas foi saber que Ele estava orando por alguém que não fazia parte da sua família, do seu laço sanguíneo. Porque muitas vezes é automático nós orarmos, clamarmos pelos nossos. Nós estamos errados nisso. Nós estamos errados em buscarmos por nossa família. Errados estaremos se não buscarmos. Mas quando a gente move toda a nossa estrutura física e espiritual em prol de uma vida, que não teremos nada em troca. Talvez aquele servo pudesse até ser útil a ele, na casa dele, em algum momento. Mas quando nós nos movemos diante de Deus em prol de vidas que não vai nos dar nada em troca, que simplesmente a gente quer o bem daquela pessoa diante de Deus, a gente quer aquela pessoa estruturada, pastor, a gente quer aquela pessoa caminhando com o Senhor, a gente está se desprendendo do nosso egoísmo, porque somos egoístas. Nós estamos nos desprendendo de achar que se estamos salvos é suficiente, se a nossa família está salva é suficiente. Não, a gente tem que pedir a Deus que salve o meu vizinho da direita, a gente tem que pedir a Deus que salve o meu vizinho da esquerda, a gente tem que pedir a Deus que salve o meu vizinho da frente, a gente tem que pedir que salve o meu vizinho que está passando. A gente tem que se desprender disso, porque muitas das vezes é isso que o Senhor quer de nós, é que a gente desprenda do nosso olhar, muitas vezes um olhar de preconceito, um olhar de repulsa, e olhemos que assim como Deus nos alcançou mediante alguém orar por nós, seja família, seja amigo, como eu já declarei aqui, eu tinha uma amiga que intercedia por mim, eu não sabia. E o Senhor me alcançou porque ela orava por mim. Ela não tinha nenhum grau de parentesco, mas o amor que Deus fez despertar nela por minha salvação foi tamanha que ela pagou preço de oração. E quantas pessoas Deus quer que paguemos preço de oração para que Deus alcance e não fazemos? Então, que esta palavra do centurião de fé, um homem que creu, que ouviu a fama de Jesus, hoje nós temos acesso ao Senhor. Não precisamos percorrer tantos lugares para encontrar Jesus. A gente encontra Jesus no templo, a gente encontra Jesus em casa, a gente encontra Jesus no transporte, a gente encontra Jesus no supermercado. Como assim, missionária? Você vai ver a matéria de Jesus? Não. Por quê? Porque o acesso que nós temos a Jesus hoje, até caminhando a gente conversa com Ele e Ele conosco. E quando Ele fala, não encontrei tamanha fé, a gente observa que Deus, Ele ainda procura. A própria palavra fala, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas quando a gente tem fé, e a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente começa a entender que a fé é a única coisa que nos impulsiona a crer ainda nas promessas de Deus em nossas vidas, e crer ainda que Ele pode sim fazer todas as coisas em nosso favor. E as coisas que não são feitas não é porque Deus não quis fazer, é porque às vezes não estamos preparados ainda para receber aquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E observe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu ir aqui no outro verso rapidamente. O ventilador me ajudou, mas não me ajudou tanto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não precisam vocês irem não, que eu vou ler aqui rapidinho. Observe bem
que naquela época que o Senhor Jesus estava ali fazendo a vontade de Deus, pregando, libertando, Jesus ele tinha um cronograma dele, uma rotina. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus pregava a palavra do Senhor, Jesus aproximava o povo de Deus, Jesus curava, Jesus libertava. Mas existia aquele povo que se opunha a Jesus, que lá no livro de Mateus 12, no verso 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então a gente precisa entender o seguinte: terão opositores contra a nossa vida, terão pessoas que falarão mal de nós, terão pessoas que vão chegar até a falar mal a ponto da fama ruim correr sem você ter culpa. Você acha que só a fama boa de Jesus corria? Será? Não, porque sempre tem opositores. Sempre tem alguém que acha que você não está no lugar certo. Sempre tem alguém que vai achar que você não merece a bênção que você recebeu. Sempre vão ter opositores para falar mal do seu ministério. Sempre vão ter opositores para dizer: Valquíria, você não prega bem porque você é evangelista. Se você é evangelista, porque você não está na rua. Se você é evangelista, quantas almas você ganhou? Só Deus sabe para que Ele lhe chamou e por que Ele está lhe lapidando. Então, a gente precisa entender que Jesus ele não se importava não com o que falava dele, não. Ele sabia qual era a missão dele. Será que sabemos qual é a nossa missão? E às vezes a gente se preocupa com isso, a gente perde o foco. Rapidinho eu vou falar a respeito de algo que aconteceu uma vez, que aconteceu uma situação e eu disse assim: pastor, e o pastor não estava entendendo, e eu também já estava começando a, sabe, a situação incomodava ele e acabou me incomodando também. Aí do nada, assim, o Espírito Santo falou assim: ó, isso é demônio. Do nada, eu disse assim: não, isso não é do meu coração, é do meu coração, Deus, porque se eu vou falar ao pastor que é isso, o pastor pode até ficar chateado comigo. Aí o pastor contando uma situação para mim, eu fiz assim: ah, pastor, assim, sabe, do nada eu descansei meu coração, fiz assim mesmo: ah, pastor, não falei pastor na hora, eu falei Ti. Ah, Tico, isso é demônio, menino, não se estresse não. Ainda falei assim: não se estresse mais não, fique em paz, vamos orar, e se for da vontade de Deus vai acontecer. E aí pronto, daquilo ali eu percebi que ele começou a tranquilizar o coração também. E aí começamos a orar, e tudo começou a transcorrer de uma forma mais tranquila, e aconteceu conforme a vontade de Deus. E depois eu disse assim: pastor, você entendeu que essa situação foi para tirar o seu foco, foi para direcionar o Senhor para outra situação? Porque é assim que Satanás faz. De toda forma, ele queria que Jesus se incomodasse com o que falavam a respeito dele, com o que os fariseus falavam, com o que mancomunavam contra Jesus. Mas Jesus não. Jesus ele sabia o que ele precisava fazer. Ele sabia que ele tinha uma missão ali. E ele sabia que ele tinha um tempo determinado para aquela coisa. E é isso que a gente precisa entender, igreja. Deus vai nos usar no momento certo. Deus vai nos levantar no momento certo. Ele vai nos exaltar no momento certo. Mas a gente não pode ficar ouvindo o que A e o que B está falando. A gente precisa focar no que? A fama da gente está ruim, a gente tá inocente nessa situação. Vamos orar para Deus justificar. A fama que a nossa fama está correndo, ela é boa. Vamos orar para que isso não suba na nossa cabeça e a gente ache que nós somos alguma coisa. Porque quem precisa ser exaltado sempre é o Senhor. É sempre para a honra e a glória ser do nosso Deus. Porque o próprio Jesus, ele não se enaltecia. Ele sempre dizia de quem era a glória, de quem era a honra. Ele estava ali representando o nosso Deus Altíssimo. E nós precisamos entender isso. Nós aqui estamos representando Deus. Nós estamos aqui simplesmente, independente do poder que Deus nos der, para curar, para libertar, para expulsar demônio, para ter uma palavra que vai chegar ali no coração de alguém e quebrantar, e a pessoa aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Mas é o poder do Senhor e do Espírito dele que habita em nós. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus, já finalizando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor diz: aleluia, glória a Deus, Deus, tu és maravilhoso. Quando o Senhor diz no verso 13 no livro de Mateus capítulo 8:
Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será feito. Igreja, você acha que se Jesus soubesse que aquele homem não tinha fé suficiente para que o servo dele fosse curado, Jesus mandaria ele para casa? Não, Jesus acompanharia ele. Jesus iria com ele. Observe uma coisa: Jesus estava caminhando com quem para ir a casa? Tirando esse centurião que Jesus não foi, teve uma pessoa que Jesus precisou chegar na casa. Quem foi? Jairo. Jesus precisou chegar na casa de Jairo. Era necessário, por quê? Porque o ambiente inspirava o que, igreja? A incredulidade. É ou não é? O ambiente inspirava incredulidade, porque chegaram até Jairo e disseram o quê? Não atormente mais o mestre. Então, observe, Jesus conhece o nosso coração, igreja. E o que eu fico feliz com isso, porque conhecendo o nosso coração, Ele sabe até onde a nossa fé vai. E quando não temos mais fé, e a fé já vai se esvaindo entre os dedos, Ele vem e nos acompanha. Ele vem adiante de nós e nos dá mais uma força para caminharmos em frente ao nosso objetivo. Eu louvo a Deus por isso. Esse nosso Deus é incrível. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Deus, Deus. Aleluia. Tu és santo, Deus. E quando o Senhor fala, aleluia, tu és santo, como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Observe, existem situações na nossa vida em que a gente vai orar e a pessoa irá sarar. Existem situações na nossa vida em que a gente vai orar e a pessoa não vai sarar de imediato. Mas isso não quer dizer que Deus não ouviu. Isso quer dizer que a pessoa também precisa de fé. Não só a nossa é suficiente. Vai existir momentos que a pessoa não vai sarar, pastor. É porque é um processo que aquela pessoa precisa passar. E vão existir momentos em que a gente vai orar, como já aconteceu diversas vezes, e o pastor chorar a igreja. Do pastor clamar, do pastor chorar porque alguém pediu oração por uma criança ou por um adulto que está assim com tumor no cérebro, ou está no leito de hospital, ou está numa UTI, do pastor se derramar diante de Deus, de chorar, de clamar, e depois a pessoa ligar e dizer que a pessoa partiu, e o pastor chorar. Porque às vezes a gente não entende, a gente não quer perder, mas a gente tem que entender que tudo, gente, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E a gente muitas vezes não vai entender ou operar. Às vezes tem situações na nossa vida que vai ser como o espinho na carne do apóstolo Paulo, que simplesmente é para que a gente não se glorie em nós mesmos. Há situações que o Senhor vai permitir que por um pouquinho de tempo fique naquela situação e depois Ele vai tirar. Mas tem situações que não. Mas mesmo assim, Ele é Deus. Ele vai agir em nossa vida mediante a todas as circunstâncias e a todas as situações. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou só fazer mais uma ressalva aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor fala no verso 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Igreja, essa parte é muito séria e é muito importante. E vale muito da interpretação que o Espírito Santo dá a gente. E eu peço ao Espírito Santo que conduza esse versículo para que eu venha fazer o que é certo. Observe, igreja, nós somos cordeiros com Cristo, estrangeiros fomos, e através do sacrifício de Jesus, a graça do Senhor nos alcançou. Jesus, ele veio a um povo. Jesus veio a um povo. Jesus veio ao povo dele, o povo que Deus escolheu, separou para ele. Mas Deus, através da graça, instruiu o apóstolo Paulo para que fosse aos gentios, e através do ministério do apóstolo Paulo fomos alcançados, não pelo apóstolo Paulo, porque ele pregava o reino,
através do poder do nome de Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Cristo deixou de ser primogênito, unigênito para ser primogênito. E a gente passa a entender o seguinte: muitos ainda que a gente observa e acha, somos errados, que a gente acha que não herdarão o reino dos céus. E muitos que a gente acha que estarão lá na glória, a gente vai se enganar. Porque a palavra de Deus está falando claramente que virão do ocidente, que virão do oriente, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Então a gente tem que fazer o quê? Se cuidar, vigiar, se preparar, porque somos a noiva. E a noiva precisa estar pronta, preparada, para que no grande dia não achemos que estamos bem, e no grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu segui em fé, eu estava com fé, eu sarei, eu curei, eu libertei em seu nome, mas o coração corrompido. Então que todos os dias estamos no culto enchei-vos. E é para nos enchermos, é para estarmos na presença do Senhor, é para estarmos buscando o Senhor. E quantos, pastor Tiago, hoje podiam estar aqui, mas preferiram fazer outras coisas. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque todos que estão aqui na casa do Senhor hoje, todos que estão aqui na casa do Senhor hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que terão a surpresa de Deus. E às vezes a gente acha, sabe, evangelista Valquíria, já encerrando, agora encerrando de verdade, mas você acaba com isso. Eu fico maravilhada com Deus, porque igreja, a gente pensa que as bênçãos do Senhor na maioria das vezes são palpáveis, são visíveis. E quantas bênçãos invisíveis nós recebemos e não sabemos. Gente, vocês sabem que você está a madrugada inteira sem conseguir dormir com dor, e agora poder glorificar a Deus e dizer: Deus, obrigado por eu estar de pé trazendo uma palavra na sua casa. Isso é dádiva do Senhor. Porque muitos estão saudáveis, muitos estão bons, mas preferiram a porção deles. E você acha que Deus não vai trazer nada pra gente? Pelo contrário, uma bênção de estarmos aqui já é uma vitória. E irmos para casa sabendo que a semente entrou. Essa semente aqui é a palavra dele. No centurião fala de fé, tamanha fé. O Senhor nos acrescentou um pouco mais de fé hoje. Sabe para quê? Porque no momento que a gente diz assim: Senhor, me ajuda, Ele vai dizer: eu já te acrescentei fé lá naquele culto enchei-vos. E é isso que a gente precisa entender. A gente sai da casa de Deus diferente. Às vezes a gente pode até nem sentir, mas a guerra no reino espiritual, e Deus dizendo assim: ó, esses aí são vencedores, esses aí são abençoados. Por quê? Porque me buscaram em primeiro lugar. O restante do dia vai ser abençoado, mas me buscaram em primeiro lugar. Então, igreja, eu quero deixar bem claro que tenhamos a fé como desse centurião, que peçamos a Deus. Se não temos, eu peço a Deus, igreja, a fé. Vocês acham que na minha oração eu não faço não? Pai, acrescenta-me mais fé. Sabe por quê? Porque o meu medo é não agradar a Ele. Porque essa palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu não vou agradar o meu Deus. Então, igreja, possamos verdadeiramente que a nossa fé, ela possa mover o coração de Deus, que a nossa fé possa alcançar as pessoas que intercedemos, que a nossa fé possa verdadeiramente fazer com que o Senhor Jesus diga que em verdade digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus.